Feliz sábado, igreja. Antes de mais, gostaria de pedir desculpas pela minha voz. Acordei hoje rouca. Eu gostaria de fazer uma oração para começarmos. Senhor Deus, peço que nos alimentes nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podem fazer a apresentação? Ok. Gostaria de começar hoje. O título do sermão de hoje chama-se Ser Cristão. Eu não vou falar sobre algo novo, bem pelo contrário, provavelmente é algo que todos nós já ouvimos, mas como a irmã disse aqui na história das crianças, é necessário que às vezes ouçamos coisas, vezes e vezes sem conta, para aprendermos cada vez mais. Gostaria de começar por contar 3 histórias diferentes de 3 homens diferentes. Começamos por um jovem pescador. Era um jovem forte, determinado nas suas ideias. Provavelmente achou que nasceu para viver no mar e morrer no mar. Ele, se hoje em dia fosse a uma terapia, os psicólogos deles lhe diriam que ele era uma pessoa sem domínio próprio, fácil em irar-se, uma pessoa que agia por impulso. Acho que muitos de nós somos assim. Eu estou a falar de Simão Pedro. Entretanto, um dia, Simão é convidado. Ele recebe esse estranho convite: vem e segue-me, e eu te farei pescador de homens. Apesar desse estranho convite, Simão aceita, sem entender plenamente aquilo pelo qual o caminho que ele iria começar a traçar. E daí para frente, Simão começa uma nova vida com Deus. Jesus toca-o de tal forma que o seu caráter é completamente transformado e a sua vida muda. O outro personagem, este já vem de uma família mais abastarda. A sua inteligência era requintada e era muito admirado pelas pessoas da sua altura. E era um homem de crenças fortes. Eu costumo dizer que ele já nasceu com um espírito de soldado. Então era de se esperar que, quando levantou-se um grupo de homens e mulheres que começaram a proclamar um judeu como sendo o Messias, o Filho de Deus, ele viu-se no seu direito de persegui-los e de lutar contra eles, de calá-los. Estou a falar, obviamente, de Paulo. Podes, acho que não vai. Temos aí Paulo, antigo Saulo e o Paulo de Tarso. Ele não mudou apenas o seu nome quando ele viu Jesus. Mais uma vez temos mais um caráter que é completamente transformado. Ele agora proclamava o homem que ele antes perseguia como sendo o seu Senhor e o seu Salvador. Ele viveu e morreu por Cristo, e na sua morte, Paulo diz: combati o grande combate. O terceiro homem, Martinho Lutero, este homem, ele veio reescrever a história da misericórdia. Por que eu digo isso? Porque vivia-se num tempo em que não se entendia o que era verdadeiramente misericórdia de Cristo, que era justificação pela fé, e tantos outros princípios bíblicos eram mal ensinados. E Martinho Lutero veio dar à luz a verdade de Deus. Mais um homem que, quando encontrou a Deus, a sua vida mudou e transformou-se completamente. Quando jovem, ele era conhecido como sendo filósofo. Era um jovem energético e inteligente e sempre teve sede pela inteligência. Quando perseguido, porque Martinho Lutero foi muito perseguido por levar a verdade às pessoas, ele disse: ainda que todas as telhas das casas representassem os demónios nas ruas, eu permaneceria em pé pela verdade. Esses homens, apesar de serem completamente diferentes, de terem experiências de vidas completamente diferentes, eles tiveram o mesmo encontro. Eles encontraram Jesus. Há algum tempo atrás, eu dei por mim a refletir, né? Acho que todos nós aqui temos a nossa meditação, o nosso tempo com Deus, o nosso tempo de silêncio. E veio uma pergunta à minha mente: Deus, o que é verdadeiramente ser cristão? E foi daí que Deus
me redirecionou para o sermão de hoje. Isso foi há 4 meses atrás, mais ou menos. E pronto, deu luz ao sermão de hoje. Eu gostaria de perguntar à igreja no que consiste ser cristão. Eu não estou a pedir para responderem, mas tirem 10 segundinhos e reflitam. No que consiste verdadeiramente ser cristão? Antes de eu dar a resposta. Ok. Eu acredito que todos nós temos uma ideia diferente, não é? De acordo com a vivência de cada um. Mas vamos todos concordar que o fundamento de ser cristão é acreditar que o homem judeu que nasceu há mais ou menos 2000 anos atrás, chamado Jesus, é filho de Deus. Era um Messias esperado e prometido ao povo judeu. Depois de acreditar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e depois de 3 dias ressuscitou e agora está à direita do Pai, quando esta verdade consolida-se em nós, nós tomamos a decisão do batismo. Batizamos-nos esquecendo da vida passada, morrendo para a vida passada, nascendo para uma nova vida e também recebendo o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus, recebendo para que Ele habite em nós. Acho que todos nós concordamos com esses 2 pontos. Eu tive o privilégio de estar aqui na cerimónia batismal no sábado passado, e o pastor Arthur disse algo que vem muito bem de encontro com o sermão de hoje. Ele disse às pessoas que se batizaram que o batismo era um ponto de partida. O batismo é o começo. Quando questionado pelo Nicodemo, Jesus Cristo diz que é necessário nascer de novo. Agora, existe sim uma ideia de começo associada ao batismo, mas começo de quê, exatamente? Qual é esse início que Jesus tanto fala? Vamos abrir a nossa Bíblia em Marcos 16:15. Eu acredito que alguns irmãos já tenham essa passagem de cor e salteado, mas vamos ler a mesma. Ok. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide para todo o mundo e pregai o Evangelho. O Salvador deixa aqui bem clara a ideia de que, após o batismo, há o início de uma vida missionária. O Evangelho que nos libertou serve para libertar também os outros. Vamos abrir outra vez a Bíblia em Mateus 9:37. Posso ler? Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Poucos são os ceifeiros. Por que os ceifeiros são poucos? Porque nós temos pessoas a serem batizadas, claro que não no ritmo provavelmente que Deus gostaria, mas nós temos pessoas a serem batizadas, mas os ceifeiros são poucos. Por que nós somos poucos? Porque depois de nos batizarmos, nós achamos que atingimos o nosso alvo espiritual. Eu agora já conheço Jesus, eu já cheguei aqui. Eu lembro-me que no dia do meu batismo, eu quando estava aí nas águas batismais, eu chorava imenso. E eu dizia a Deus: Pai, eu vivi a minha vida para chegar aqui. Já cheguei ao meu ponto final. Mas não, Deus vem nos dizer que o batismo é o começo de uma vida missionária. O batismo é o começo de pregar o seu evangelho, porque a seara, ela é muita. As pessoas lá fora que necessitam ouvir a palavra de Deus são muitas. O caos lá fora existe. E nós temos a responsabilidade de levar a palavra às pessoas.
Eu não estou... Muitas vezes, quando digo isso, as pessoas dizem: mas porque, lá está, como eu disse, nós começamos a viver pela nas nossas perspectivas, os nossos egos, os nossos sonhos. Não é que Deus não queira que nós sonhemos. Ele quer, e muito. Mas Deus só dá as coisas do mundo a quem não é do mundo. Ele só confia as coisas do mundo a quem Ele sabe que não vai roubar o seu coração. Então, em primeiro lugar, eu tenho que ser fiel a Deus e Ele depois será fiel a mim. E ser fiel a Deus é ser cefeiro na terra que Ele me confiou. Então, apacentar as suas ovelhas é o nosso novo objetivo depois do batismo. É o nosso novo começo depois de nos encontrar com Cristo. Eu costumo usar uma frase, eu ouvi aqui numa pregação há muito tempo atrás, que é: nós somos abençoados para abençoar. Quando nós recebemos uma promoção no trabalho, quando nós, sei lá, no meu caso, quando terminamos a licenciatura, quando conseguimos ter o curso dos nossos sonhos, seja no que for, nós somos chamados especificamente nessas conquistas a glorificar o nome de Deus. Quando nós somos batizados, o nosso testemunho serve para levar os outros a encontrar a Deus. Muitas vezes, eu fui uma dessas pessoas, gente. Eu não tenho facilidade em decorar versos bíblicos. Hoje em dia tem sido uma bênção que Deus me deu. Mas eu era péssima. Eu trocava tudo. Como faço com ditados. Eu não sei os ditados, não sei porquê. E da mesma forma era com os versos bíblicos. Mas eu achei algo interessante. Deus me mostrou que sempre que eu contava uma oração que Ele respondeu, um teste que Ele me ajudou aos meus colegas, estranhamente eles vinham ter comigo e diziam: Sara, podes orar por mim, por favor? E do nada: Sara, podes me dar uma Bíblia? Quando eu dou por mim, eu estou a dar estudos bíblicos. Não estava à espera disso. Isso para dizer o quê? Que o testemunho que nos levou até as águas batismais, o testemunho que nos trouxe até aqui, cada um de nós, ele serve também para que os outros se identifiquem com a nossa história e que cheguem a estes bancos onde nós estamos para ouvir a palavra de Deus. Nós somos chamados a ser cefeiros, porque são poucos. Nós somos chamados a evangelizar. Paulo diz a Timóteo que mais importante do que exercitar o corpo é exercitar a piedade. O mesmo propósito que tem aquele que planta e aquele que planta e aquele que rega, porque Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. O mesmo propósito nós temos nos dias de hoje. Temos o propósito de plantar e de regar para que Deus faça crescer, mas nós temos estado a fugir da nossa responsabilidade. Para nós chegarmos até aqui, cada um de nós que estamos sentados, até mesmo as visitas, acredito que possa ter uma pessoa entre nós que ainda não seja batizado. Para nós chegarmos, cada um de nós até aqui, alguém teve que plantar, alguém teve que regar, para que o Espírito Santo trabalhasse, fizesse o seu trabalho e nós pudéssemos crescer. Nós não estamos aqui por acaso. Então, por que é que nós não conseguimos usar da mesma piedade, da mesma compaixão para com os outros? Nós sabemos que uma árvore saudável, não é? Melhor, se eu perguntar: o que é uma árvore saudável? Não se precisa ser muito bom em jardinagem para saber dizer: a árvore saudável, Sara, é aquela que dá frutos e flores no seu tempo propício. Da mesma forma, nós somos chamados a dar frutos e flores no tempo propício. Esse é o tempo propício, não é outro. O mundo lá fora já se apagou e é hoje. É hoje que nós temos que levar a palavra de Deus. Nós somos chamados a ser árvores produtivas, não árvore estéril. Não é isso que Deus quer de nós. Eu intitulei esse sermão Ser Cristão porque eu acredito que nós estamos a nos esquecer
desta terceira parte. Todos nós concordamos que Cristo, o Jesus, é o Filho de Deus, é o nosso Senhor. Nós nos batizamos, nós queremos que Ele pode transformar a nossa vida, mas esquecemos da terceira parte, que é a responsabilidade de levar o Evangelho lá para fora também. Que não permaneça apenas aqui dentro. Tudo à nossa volta, todos os objetos, tudo tem uma propriedade, uma função. Por exemplo, estas cadeiras em que estamos sentadas, elas têm a função de fazer mais ou menos um ângulo de 90 graus para nós conseguirmos sentar e elas suportam-nos. Se eu virar para uma cadeira e dizer, olha, transforma-te numa mesa, não adianta o quanto eu peça, o quanto eu espernie, ela não se vai transformar numa mesa. Ela é uma cadeira, essa é a função dela. Nós também temos propriedades. E Jesus, nós nem sequer temos que ir à procura, porque Jesus, antes de sair deste mundo, Ele nos disse, vós sois o sal, vós sois a luz. E quando alguém nos diz, olha, para aí de falar sobre essa coisa de Deus. Olha, para de pregar o Evangelho, para de falar sobre isso. Quando nós ouvimos isso, é como se alguém nos estivesse a dizer, para de ser sal. Para aí de ser luz, por que estás a brilhar tanto? E ao contrário da cadeira, que recusa-se em tornar-se uma mesa, nós aceitamos e nós vamos apagando a nossa luz. Nós paramos de falar. Nós começamos a pensar no que é que as pessoas vão achar de mim. Será que não vou ser julgada por acreditar nesse judeu que já morreu há tanto tempo atrás, mas ressuscitou, atenção. Mas nós pensamos primeiro no nosso ego do que na cruz e na mensagem da cruz. Nós sabemos que temos um inimigo em comum que vem para roubar, matar e destruir. E eu acho interessante essa ordem, roubar, matar e destruir. Ela não é aleatória, porque quando o inimigo vê que ele não consegue prender-nos mais com aquele pecado que nós temos aqui escondidos, quando ele não consegue prender-nos mais com as tentações, ele tem uma arma que é infalível, que é a distração. Todos nós aqui andamos completamente distraídos, com telemóvel. Acho que isso é a doença do século, sinceramente. Com a televisão, os streamings, a Netflix, etc. Mas mesmo que fosse outras coisas, olha, tem pessoas que gostam muito de ler e isso se transforma numa distração. Tudo que é demais faz mal. E ele tem-nos prendido com distração, porque pouco a pouco ele vai tirando de ti, da igreja, a sua capacidade de ser luz, de ser sal. Nós estamos a transformar numa estrutura física. A igreja fica em que a luz é aquele lugar que eu vou aos sábados. Somos uma localização. Mas não é suposto sermos cheios de Espírito Santo. Pouco a pouco estamos distraídos de ser cristãos. Estamos distraídos da missão. Esquecemos de levar a palavra. Vamos adormecendo. Esquecemos de levar o azeite e estamos a transformar-nos nas virgens tolas que tanto criticamos e falamos, não, eu não sou assim, eu hoje estou-me a preparar. Mas preparar é levar a palavra. Deus chama-nos a levar a palavra porque a seara é muita gente. Porque a ordem roubar, matar e destruir? Porque quando nós não levamos a palavra, ele rouba a oportunidade das pessoas lá fora de ouvirem a palavra de salvação. Ele mata delas a oportunidade de ter a esperança de Cristo e ele destrói completamente a salvação. Quando expulso do jardim de Éden, o Adão, ele foi convidado, eu gosto de que ele foi convidado por Deus para lavrar a terra, para dela comer. Ele agora teria que trabalhar para lavrar a terra, para dela comer. Da mesma forma, hoje nós somos chamados a lavrar a terra que nos foi confiada. Nós olhamos para trás e nós admiramos
estes homens, vou só voltar. Esquece. Vocês relembram-se dos homens. Obrigada. E nós olhamos para trás e nós admiramos a ousadia desses homens. Eles lutaram para que hoje nós estivéssemos aqui sentados a ouvir a palavra de Deus, a professar a nossa fé de forma pública. Eu posso ir lá fora e andar com uma Bíblia. Sempre que eu vejo alguém com uma Bíblia na mão, um jovem vir para a igreja como eu, ou até mesmo adulto com uma Bíblia na mão assim, andar, eu penso, fogo, há uns tempos atrás isso era bem proibido. Eu ia presa por saber um versículo bíblico. E ainda existem países em que isso acontece. Mas graças à ousadia desses evangelistas, dos discípulos de Jesus que serviram de mártir para que nós estivéssemos aqui, graças à ousadia desses cefeiros, nós estamos aqui. Porque quando eles conheceram a palavra, eles foram completamente transformados. Quando eles conheceram a palavra, a compaixão, a piedade tomou de tal forma conta deles que a vida deles mudou completamente. Eu gostaria então de terminar com Abacuque. Gostaria que abríssemos Abacuque 2, 3. Vou ler, diz assim: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará. E não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eu sei que numa primeira leitura essa passagem parece confusa, até contraditória, tarda ou não tarda. Mas o que está aqui a ser dito é que apesar da nossa percepção humana pareça que Jesus tarda em voltar, ele não tarda, gente, no seu tempo determinado ele há de voltar. E ele vai perguntar a cada um de nós aqui: o que é que tu fizeste pelo meu evangelho? Nós somos a noiva e a noiva prepara-se para receber o seu noivo. A preparação da igreja é levar o evangelho, é pregar lá fora, é ter trabalho missionário no campo que nos foi confiado. Acorda, ou tu que dormes. Esta é a mensagem de Deus para a igreja de Queluz de hoje. Amém. Oremos então. Senhor Deus, que aquilo que nós ouvimos hoje sirva para abrir os nossos olhos. Tira, Senhor Deus, as vendas que estão nos nossos olhos. Pai, eu sei que o inimigo colocou distrações em cada um de nós e tem-nos tirado a nossa propriedade de ser luz, de ser sal, de ser cristãos. Ensina-nos, Senhor Deus, a levantar todos os dias e por compaixão e amor levar o teu evangelho, Senhor Deus, lá fora. Não deixes que o nosso coração, não deixes que a igreja se esfrie, mas antes que leva a tua palavra lá fora. Em nome de Jesus Cristo, eu oro. Amém.